Prezados amigos do Grupo da Fraternidade Irmão Altino e a todos aqueles que acompanham as lives deste grupo, que estão sendo realizadas todos os domingos e todas as quartas-feiras, para dar continuidade à divulgação da doutrina espírita. O meu muito boa noite. Espero que todos estejam aí com alegria, com saúde e paz, junto de seus lares e de seus familiares. Hoje, quarta-feira, 25 de agosto de 2021. O tema que nos foi proposto para a noite de hoje tem como título A Hora da Regeneração. E para que possamos falar um pouquinho a esse respeito, já que ele está assim tão na moda dentro do movimento espírita, porque uma grande parte das pessoas falam dessa nova jornada da qual todos nós atravessamos dentro do planeta Terra, que é a saída de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nós fomos buscar aí no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo algumas colocações feitas pelo próprio Kardec e pelos espíritos superiores para que possamos entender e compreender este momento de transição que ora estamos vivendo. A primeira pergunta que colocamos para a nossa reflexão: quais os espíritos que reencarnarão na Terra? Quais os espíritos que reencarnarão na Terra? E aí Allan Kardec diz que no mundo de regeneração, o homem ainda é falível e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar. E se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Segundo Emmanuel, aí uma outra colocação, segundo Emmanuel, a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057, conforme a informação prestada através do médium Chico Xavier, que está publicada no livro Plantão de Respostas, volume 2. E é importante nós observarmos que nós ainda estamos vivenciando um mundo de provas e expiações. Iniciamos aí uma trajetória de transição deste mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E isso demanda tempo. Nós não vamos fazer essa transformação e essa mudança, não só individual, mas como coletiva, da noite para o dia. Os espíritos que futuramente irão aqui reencarnar e que já estão reencarnando, são espíritos, claro, muito melhor preparados do que nós, muito mais categorizados do que nós, mas são espíritos ainda falíveis, são espíritos que trazem no seu contexto evolutivo ainda acertos a serem feitos com a coletividade, com os seus entes mais próximos e queridos e também com o próprio planeta. Então, é um processo de mudança e de modificação. Nós vamos observar aqui também, através de Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala o seguinte: o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Então, o progresso é uma lei da natureza. E todos os seres da criação,
animados e inanimados, passam e passarão por esse progresso. Então, querendo ou não, aceitando ou não, entendendo ou não, todos nós estamos sujeitos a este processo chamado de progresso. O mundo se encaminha para um progresso em todas as suas categorias de vida, animados e inanimados. O mundo se encaminha para um progresso dentro de todos os aspectos que o compõem, e o ser humano também caminha para esse progresso, para que acompanhemos a evolução e o progresso do próprio planeta. Mais à frente, o próprio Santo Agostinho conclui afirmando: ele está se referindo ao planeta Terra, há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Olha que bonito. Então, Santo Agostinho nos afirma isso. Nós estamos, sim, vivendo períodos de transformação. As calamidades climáticas, as desordens sociais, as injustiças sociais, as dificuldades morais, todo este conjunto de situações fazem parte deste processo de transformação, onde nós, que nos categorizamos muitas vezes por homens de bem, por pessoas de bem, por espíritos de bem, estamos sujeitos a vivenciar. Muitas vezes não aceitamos, não compreendemos, não entendemos o porquê que tudo isto está acontecendo, mas aí voltamos a repetir o que nos fala Santo Agostinho. Ele, o planeta Terra, há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Jogamos uma outra pergunta. Quem serão aqueles que vão permanecer na Terra? E aí, a seleção dos espíritos que ficarão na Terra, segundo o Espírito São Luís, ao responder à questão 1019 do Livro dos Espíritos, formulada por Kardec, se jamais poderá implantar-se na Terra o reino do bem, será feita da seguinte maneira: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Olha que profunda essa resposta que é dada por São Luís na questão 1019 do Livro dos Espíritos. Ou seja, habitarão na terra homens de bem, homens que estejam inteiramente voltados ao amor e à justiça, que serão a fonte do bem e da felicidade.
E através do progresso moral do indivíduo, e através da prática das leis de Deus, é que o homem atrairá para a própria terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus não deixarão completamente a terra, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Ou seja, para que a transformação, o processo de regeneração se complemente, será necessário que mesmo estes homens de bem que aqui estejam, façam banir do seu coração, do seu pensamento e da sua vida o orgulho e o egoísmo. Somente assim estarão fundamentadas na Terra as ideias de um planeta de regeneração. Olha que interessante uma outra questão que ele mesmo, São Luís, coloca. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido e, na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva. Não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? Olha que interessante. É como se nós estivéssemos repetindo aquele instante do povoamento da Terra, onde, a partir de um planeta primitivo para um planeta de provas e expiações, fossem ali escolhidos espíritos, fossem ali afastados aqueles outros que nada mais teriam a ver com um planeta de provas e expiações. Então, saímos de um mundo primitivo e passamos para um mundo de provas e expiações, e essa mesma transformação ocorreu. Onde houve, aliás, a seleção de espíritos que, por mérito, por esforço, por dedicação, saem deste mundo primitivo e passam a vivenciar um mundo de provas e expiações. E o primitivismo deixa de existir. É claro que alguém pode ainda dizer, puxa, mas ainda temos atos muito primitivos no contexto deste mundo de provas e expiações. Claro, temos sim. E por que eles existem? Porque ainda o orgulho e o egoísmo fazem parte da nossa existência. E neste momento de transição de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, nós ainda vivenciamos a mesma situação. Por que que esse procedimento não ocorre de forma mais rápida? Porque ainda estamos todos envolvidos nessa questão do orgulho e do egoísmo. Allan Kardec, abordando a questão da geração nova em A Gênese, diz para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que só se dediquem ao bem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica neste momento entre os que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, visto que, se assim não fosse, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão expiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos inferiores,
aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinarem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então, para que nós compreendamos este momento transitório, a hora da regeneração, nós precisamos estudar. Porque se nós não estudarmos a codificação, não entenderemos os fundamentos trazidos por ela, para que adequadamente estejamos preparados para este momento que estamos vivendo. Os espíritos que daqui serão banidos, eles vão, alguns, para planetas inferiores. Outros serão levados para civilizações ainda atrasadas, para que lá, com um pouco mais de conhecimento e de intelectualidade do que aqueles que lá estão, sejam os portadores, os idealizadores do avanço e do progresso intelectual e moral daquela civilização. Exemplo disso, os exilados de Capela, quando vieram para a Terra, dar os primeiros impulsos no planeta de provas e expiações. As grandes civilizações, grega, egípcia, oriental e assim por diante, tantas que trouxeram progresso e desenvolvimento para a humanidade. Outra questão interessante é nós nos lembrarmos da promessa de Jesus. Nós não podemos simplesmente acreditar em tudo, aceitar tudo de bom grado, sem que haja um estudo e sem que haja um aperfeiçoamento racional de nós próprios perante aquilo que estamos vivenciando, perante aquilo que estamos aprendendo. E aí temos, é claro, que nos recordar ao nosso grande modelo, ao nosso grande mestre, que é o nosso querido Jesus. E Jesus diz assim: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque eles habitarão a terra. Jesus, ao dizer isso, não está exigindo perfeição dos que vão continuar no planeta depois da sua ascensão de categoria, mas sim a condição de manso e pacífico, em outras palavras, quando nós nos pacificamos interiormente. Então, é hora sim da regeneração. É hora sim de serem colocadas à vista do sol tudo aquilo que até então estava escondido. Eu sempre costumo dizer, brincando, em algumas lives que agora estão acontecendo, mas também já ocorria isso em algumas palestras presenciais, de que hoje nós temos duas opções na vida: ou nós mudamos, ou nós mudamos. Não existem outras. Ou mudamos, ou mudamos. Porque é preciso que nós nos pacifiquemos interiormente. Todos nós temos um cabedal de informações enorme. Nós temos livros da doutrina espírita, nós temos livros de outras religiões, nós temos informações trazidas pelos espíritos através da doutrina espírita, nós temos informações trazidas por grandes líderes religiosos de outras religiões. Nós temos os ensinamentos morais contidos no Evangelho de Jesus. Então, é preciso que nós estudemos, é preciso que nós possamos reunir estas informações e nos
pacificarmos interiormente. E nos pacificar interiormente significa entender a transição, aceitar a transição interna e externa, e fazermos deste momento um momento único para nós. Particularmente, desejamos voltar à Terra, porque ela é linda, maravilhosa. Então, que esse sentimento faça parte de todos nós. Transformar, regenerar, pacificar, não é a transformação angelical, mas é a transformação individual, moral, sentimental de cada um de nós. Para que façamos do outro o nosso verdadeiro irmão, o nosso verdadeiro companheiro de jornada, aquele que espera de nós algo a mais. Vivenciar os ensinamentos que estão disponíveis a todos nós. Nós só compreendemos algo quando estudamos sobre esse algo. Dificilmente vamos compreender, aceitar, vivenciar na nossa vida se não estudamos, se não entendemos o acontecimento, aquele algo. E nós estamos passando por um acontecimento. Os rumores, as paredes rachadas, as quedas, os altos e baixos da sociedade mundial, essa influenciação demasiada do plano espiritual que não quer o nosso avanço sobre nós. Parece que não conseguimos produzir, parece que não conseguimos dar um passo à frente, parece que as coisas se conturbaram, se perturbaram. É a transformação vibracional do próprio planeta, que está influenciando a todos nós. E aí Jesus vem e fala: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque eles habitarão a terra. E entendamos como manso e pacífico aquele que é manso interiormente e pacífico interiormente. Porque somente assim estaremos dando a nossa cota de colaboração para esse trabalho gigantesco da espiritualidade. Não desista, não perca a sua fé e a sua confiança. Não se permita entrar neste campo vibracional que o mundo e que as pessoas desorientadas, desinformadas e cegas para a verdade estão emitindo. Concentre-se apenas em uma energia, a de Jesus. E tenho a certeza absoluta que o querido Mestre nos oferecerá o melhor caminho. Pacífico, manso e iluminado. Aceitemos a hora da regeneração e trabalhemos em nós a nossa própria regeneração para homens de bem, para homens e espíritos que vivenciem os ensinamentos do Mestre com amor, com resignação, com alegria, para que cada palavra, cada sentimento, cada gesto de nossa parte estejam envolvidos
nesta vibração elevadíssima do nosso querido Jesus, para que aprendamos a compartilhar com todos esse amor que Ele nos oferece. Uma boa semana a todos. Saúde, paz, confiança, fé, esperança e muito, mas muito, muito amor no nosso coração. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade.